Então, pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente primeiro vai resolver aqueles desafios que foram passados na aula anterior e depois a gente vai começar a estrutura de repetição. Hoje a gente vai ver a estrutura for. Eu vou compartilhar a tela para a gente resolver aqueles dois exercíciozinhos que eu passei. Vou esperar só o pessoal entrar. Já estou compartilhando tela. Dá para me ouvir certinho? Aí, senhor, eu mandei um chat já, tá? O exercício que eu fiz. O 2. Beleza. Aí depois eu dou uma olhadinha e já dou um feedback para você. Deixa eu ver, tem mais alguém para entrar? Acho que tem. Então, gente, vamos lá. Na semana passada foi passado esses dois exercíciozinhos. E o primeiro ele fala assim: sabe-se que o quilowatt de energia custa 1/5 do salário mínimo. Faça um algoritmo que receba o valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts gastos por uma residência. Calcule e exiba o valor em reais de cada quilowatt, o valor em reais a ser pago por essa residência e o novo valor a ser pago por essa residência a partir de um desconto de 15%. Se a gente analisar bem o enunciado, já dá para ver que tem algumas informações de qual serão as entradas e quais serão as saídas do nosso programinha, né? E também do processamento. Por exemplo, como entrada, a gente sabe que tem que receber o salário mínimo, então o usuário vai ter que fornecer isso para a gente. Receber também a quantidade de quilowatts gasto pela residência, então o usuário também vai fornecer essa informação para a gente. E a gente vai ter que calcular qual que é o valor desse quilowatt e também qual que foi o valor que vai ser pago por essa residência e também com o desconto. Vamos lá ver como que vamos fazer isso? Então, a primeira coisa, a gente tem que pedir para o nosso usuário digitar o valor do salário mínimo, né? Então, vamos criar... Eu vou aumentar aqui, porque acho que fica pequenininha essa letra. A gente vai pedir aqui, a gente vai criar as variáveis, uma variável para o salário mínimo. Também a gente tem que saber a quantidade... Eu vou colocar o enunciado aqui que fica melhor. Para não ter que ficar voltando aqui nessa tela. Eu vou colar aqui. A qualidade. Pronto. Vou colocar aqui. Pronto. Então, a gente vai precisar do salário mínimo, a quantidade de quilowatts que foram gastos, QTD gasto. Depois a gente vai descobrir o valor do quilowatt, valor quilowatt. Também o valor a ser pago, valor pago. E o valor pago com desconto, valor. Então, vamos pedir para o usuário primeiro digitar para a gente esse salário mínimo. Digite o valor do salário mínimo. E vamos guardar na nossa variável de salário mínimo, que no caso é um float. Salário mínimo. Depois a gente vai pedir para ele digitar a quantidade que foi gasto pela residência, né? Que são as informações que ele fala aqui que a gente tem que receber do usuário. Então, a gente tem que pedir para que o usuário digite essas duas informações.
Quilowatt por essa residência. E aqui vai ser QTD gasto. E por que eu coloquei esse QTD gasto sendo um float ao invés de colocar um inteiro? Porque não necessariamente tem que ser um valor inteiro, né? Pode ser que a pessoa gastou 250 quilowatts e meio, por exemplo. Então, a gente tem que também deixar essa possibilidade de ser um valor quebrado, né? Porque nem sempre vai ser um valor certinho. Antes que eu esqueça, você ia falar alguma coisa, Gabriel? Não, é só um barra N ali pra ele não. Ah, tá, não, ele vai ficar, não vai ficar coisadinho não, ele pula a linha com o scanf sozinho já. Ah, tá. Mas eu ia falar agora, fica olhando também, dá uma olhadinha no chat pra ver se eles não mandam alguma coisa. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, gente, perguntar alguma coisa, pode mandar lá no chat, que aí o Gabriel vai ficar de olho e fala pra mim. Se precisar voltar ou coisa do tipo, é só falar. Se quiser, eu dou uma olhada lá e já falo pra Raíssa. Agora, a gente começa o nosso processamento das informações que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que processar, né? Qual que vai ser o valor de cada quilowatt? E essa informação, ela já é dada aqui pra gente, né? Que o quilowatt, ele custa um quinto do salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo dividido por 5. Então, se a gente tem a informação de qual que é o valor do salário mínimo, a gente pode calcular isso, né? O valor do quilowatt vai ser igual ao salário mínimo da pessoa dividido por 5. Pronto, a gente já tem o nosso valor do quilowatt, a gente já consegue fazer esse tópico aqui, esse primeiro tópico. Depois ele fala o valor em reais a ser pago por essa residência. E como que a gente sabe qual que é o valor a ser pago? A gente já não tem qual que é o valor do quilowatt, de cada quilowatt e a quantidade de quilowatts que foram gastos? Então, é só a gente multiplicar, né? Se a gente, por exemplo, tem o quilowatt valendo R$50, a gente vai multiplicar pela quantidade de quilowatts que foram gastos. Se for gasto, por exemplo, 100 quilowatts, vai ser o 100 multiplicado pelos 50, que é o valor do quilowatt. Então, valor pago vai ser o valor do quilowatt multiplicado pela quantidade de gasto. Depois, a gente tem que saber também qual que vai ser o valor pago, só que com um desconto de 15%. Então, quando a gente desconta alguma coisa, a gente vai diminuir do valor que a gente tem, né? A gente tem o valor inteiro a ser pago e a gente tem que diminuir 15%. E 15% do quê? Desse próprio valor. Então, a gente vai descobrir quanto que é 15% desse valor pago e subtrair isso do próprio valor pago. Então, o valor descontado, nesse caso, vai ser o valor pago, o próprio valor pago, subtraído de 15% do valor pago. Ou seja, valor pago multiplicado por 15 por 100. 15% pode ser representado assim. Aí você multiplica pelo valor. Aqui você está pegando essa porcentagem que você quer de um determinado valor. Eu quero 15% desse valor aqui. Depois eu subtraio isso do próprio valor. Beleza. Agora a gente já fez todos os processamentos necessários. A gente já tem todas as informações que a gente precisava. Agora a gente vai fazer o quê? A saída, né? A gente vai apresentar para o usuário qual que é o resultado de todos os cálculos que a gente fez. Então, printf, aqui eu vou colocar um barra N para ficar bonitinho. Eu coloco que o valor de cada quilowatt é o %.2f, para ficar formatadinho, e eu coloco que é o valor quilowatt.
E a mesma coisa para o restante das informações. O valor, o próximo é o valor a ser pago. A ser pago pela residência vai ser valor pago. E o valor a ser pago com desconto de 15%. Esse aqui, valor descontado. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. Acho que não. E vamos rodar isso aí. Digite o valor do salário mínimo. Meu salário mínimo vai ser R$1.000. A quantidade de quilowatts gastos pela residência. Vou colocar só 3. O valor de cada quilowatt vai ser 200, né? Que é o 1.000 dividido por 5, ou seja, 1/5 de 1.000 é R$200. Então, cada quilowatt é R$200. O valor a ser pago pela residência vai ser 600, porque ele utilizou 3 quilowatts, que cada um custa 200. E o valor com desconto vai ser 510, que é o valor a ser pago menos 15% desses 600. Vai ser os 600 menos 15% dos 600. Beleza? Ficou alguma dúvida desse exercício, pessoal? Deixa eu ver, eles falaram alguma coisa. Não, bem tranquilo. Agora eu entendi, é que eu não estava entendendo muito bem. Beleza. Agora vamos para o próximo. Esse exercício é bem tranquilinho, é mais a questão da interpretação, mas ele deixa, como eu disse na aula anterior, né? Sempre tem bastante informações que a gente tem que ir colhendo cada uma delas e indo pondo de pouquinho em pouquinho ali no nosso programinha, que aí dá tudo certo. Uma coisa. Pode Por falar. gentileza, poderia colocar o enunciado no chat reforço só para pegar e posso eu sim. tentar fazer aqui? Desculpe me interromper. Não, sem problema. Não, tranquilo. Coloca aqui, ó. Pronto. Foi nada. Agora vamos pro próximo. Eu vou só jogar o enunciado lá também, para não ter que ficar voltando nessa tela. Mas esse aqui também é bem simplesinho. Esse aqui fala, faça um algoritmo que calcule e exiba o salário reajustado de um funcionário de acordo com a seguinte regra. Salários de até 300, reajuste de 500, ou de 50%. Salários maior que 300, reajuste de 30%. No caso, quando a gente fala de reajuste, normalmente, principalmente quando é de um salário, né? É porque a gente vai aumentar ele, a gente não vai diminuir. Normalmente diminui quando a gente fala que é um desconto, né? Então, nesse caso, um reajuste vai ser para aumentar. Se o salário for de 300, de até 300, a gente vai aumentar em 50%, a gente vai dobrar ele. E se o salário for menor que 300, a gente vai aumentar em 30%. Beleza, então a gente sabe que todo o processamento a gente vai ter que fazer em cima de um salário, né? Mesmo que não foi falado especificamente no enunciado que precisa ser fornecido um salário, a gente já tem que assimilar isso. Por quê? Se a gente sabe que todos esses processamentos que vão ser feitos, eles precisam de um salário, né? Então, a gente vai ter que pedir para o usuário isso. Então, a primeira coisa, a gente vai ter uma variável salário e depois a gente vai devolver um salário reajustado. Então, a primeira coisa, pedir para o usuário
digitar o salário. Depois, ele fala que se o salário for de até 300, vai fazer uma coisa. E se for menor que 300, ou maior que 300, ele vai fazer uma outra coisa. Quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo uma seleção, né? A gente tem duas opções, que se for uma, a gente vai fazer uma determinada linha de instrução. Se for outra, a gente vai fazer um outro determinado trecho. Então, a gente vai ter uma estrutura condicional, um if, else aqui. Então, se o salário for menor, igual 300, porque o 300 pode entrar, né? A gente vai fazer uma coisa. Se não, a gente vai fazer uma outra coisa. Opa! Aí. Ah, uma coisa. Nesse daí não dá pra usar o switch case, né? Nesse caso, você pode... Não, acho que... Nesse caso, não daria. Mas também não seria necessário, não seria viável. Por quê? A gente normalmente utiliza o switch case quando a gente tem muitas verificações a serem feitas. Nesse caso, são só duas, então é melhor que seja feito com if else. Só que eu acredito que, como tem que fazer esse tipo de verificação, acho que não dá para fazer no switch case. No switch case, acho que é quando é igual a alguma coisa. Por exemplo, uma opção. Se a variável salário for tal valor, aí faz uma coisa. Se for tal valor, outra coisa. Porque daquela vez a gente tentou fazer isso. Mas depois eu posso dar uma testadinha. Mas eu acredito que não. E também não tem tanta necessidade, né? Porque é só duas verificações. É mais viável fazer com o if else mesmo. Aí a gente deixa o switch case mais para um menu de opções, algumas verificações maiores que a gente tem que fazer, verificar várias coisinhas, aí a gente usa ele. Beleza? Então, quando for o salário até 300, ou seja, nesse if, reajuste de 50%. Então, a gente vai fazer o mesmo processamento do exercício anterior, só que o contrário dele, né? Em vez de diminuir, de subtrair, a gente vai acrescentar. Então, o salário reajustado, nesse caso, vai ser o próprio salário desse funcionário mais 50% desse salário. Salário multiplicado por 50%. E a mesma coisa a gente vai fazer quando o salário for maior que isso, só que, no caso, vai ser 30%. E por fim, a gente vai apresentar isso, esse salário reajustado. Salário reajustado. Aqui, vamos rodar. Então, digite salário. Meu salário é 1.000. Salário reajustado, 1.300. 30% do meu salário, que seria os 300, o 1.000 mais os 300. E se for, por exemplo, um salário de 200... Deixa eu ver. Tá certo. Ele vai ser ajustado em 50%, tá certo. Recebeu mais a metade do salário dele. Beleza, pessoal? Agora vamos pro conteúdo que é da aula de hoje mesmo. Ficou alguma dúvida daqueles exercícios? Carlos, a net tinha caído, mas você conseguiu pegar toda a resolução dos exercícios? Quer que eu volte em alguma coisa? Ou tá tranquilo?
Qualquer coisa é só falar que eu volto. Vamos lá, então. Então, gente, como eu tinha dito no começo da aula, hoje a gente vai começar a ver estruturas de repetição, na qual a gente tem 3 tipos de estrutura de repetição. A repetição contada, que é o for, a repetição com teste no início, que é o while, e a repetição com teste no fim, que é o do while. Hoje a gente vai ver a repetição contada, ou seja, o for. O for é aquela repetição que a gente utiliza quando a gente sabe qual que é a quantidade de vezes que a gente tem que repetir um determinado trecho de código. Quando a gente sabe que é um valor X, a gente tem que repetir um bloco de instruções X vezes. E esse X a gente conhece, a gente sabe. Ah, tem que repetir 10 vezes. Eu sei que precisa repetir 10 vezes, então eu utilizo o for, nesse caso. Além disso, o for, ele utiliza uma variável controladora. Ele tem uma variávelzinha, normalmente a gente utiliza o i, para controlar que ela é inicializada, ela tem um valor máximo e ela é atualizada a cada loop do for, a cada vez que roda o nosso for. Ela é atualizada para um novo valor. Normalmente a gente coloca aquele i começando em 0 ou em 1, coloca que a condição desse for de repetição é que enquanto esse i for menor que um determinado valor, e o i vai aumentando de 1 em 1, ou esse i pode ir aumentando de 2 em 2, e por assim adiante, né? Então, porque eu não sei se... Eu acho que tem algum exercício que talvez a gente utilize, ou se não tiver eu posso trazer depois. O caso em que a gente aumenta esse i, não de 1 em 1, como a gente está acostumado, mas às vezes de 2 em 2, de 3 em 3, mas depois a gente vê isso. Então, aqui como no fluxograma mostra, essa variável controladora, ela é inicializada com um valor, nesse caso aqui foi o valor 1, e a gente tem a nossa condição de repetição, enquanto essa variável for menor que 10, nesse caso, e coloca que ela vai aumentar de 1 em 1. Quando tem o mais, significa que está aumentando de 1 em 1. E também o bloco de repetição, né? E aí ele vai ficar nesse loop, ele vai ficar rodando nisso aqui, enquanto essa condição aqui for verdadeira. Quando esse valor, essa variável contador deixar de ser menor ou igual a 10, ou seja, se já foi para 11, chegou aqui foi para 11, quando chegar aqui ele vai ver que é falso e vai sair do nosso loop, vai sair da nossa estrutura de repetição. Então, a gente vai fazer alguns exercíciozinhos, porque a maior parte da explicação é com os exercícios, né? Como fazer normalmente a gente faz nos exercícios, nos próprios exercícios. Eu vou passando coisinhas que são interessantes saber sobre o for. Então, aqui. O primeiro exercício, acho que eu coloquei até no slide. O primeiro exercício é: faça um programa em linguagem C que leia 10 números inteiros. Então, a gente sabe que vão ser 10 números, já está delimitado aqui a quantidade de vezes que a gente vai repetir. E ao final apresente quantos são pares, quantos são ímpares, o menor número, o maior número, a soma e a média desses números. Vamos ver como a gente faz isso? Então, Quer que eu faça, Cleis? Isso aí? Tudo bem, se você quiser, pode fazer. Tá, deixa eu fazer isso daí. Beleza. Eu tô compartilhando a tela aqui, tá, pessoal? Você tem um enunciado aí, Reis? Só pra... Tenho sim, eu vou mandar aqui no chat. Uhum.
Você vai mandar no reforço? Ah, vai mandar no. Ah, tá. Lá no reforço chat. Uhum. Ele tá mandando como PNG, olha. Que estranho. Eu tô tentando Não. copiar o enunciado, ele tá mandando como PNG. PNG. É, Faz assim. Tenta. Tenta ler ele pra mim. Ei, se você está com dificuldade de copiar a letra em si, pode mandar uma print na tecla do botão Print F. Digo, perdão, Print F não, Print Screen. Sabe vai onde ter fica, que- né? Sim, vai ter que ser o print, não. Eu acho que ele mesmo já tá fazendo. Nossa, olha que estranho. Deixa eu ver Nossa, aqui. tá, eu vou mandar o print normal. Isso aí foi só o copiar e colar. Eu real copiei e colei, tipo, o enunciado, o texto, e ele tá indo assim, mas tá bom. Eu vou mandar o. Esse daí é o 1, né? Eu vou mandar já de todos. Qualquer coisa eu tô copiando aqui do que você mandou. Não, aqui, pronto. Já coloquei o print ali também. Tá, é que eu vou copiar aqui só pra. Uhum. Tá, beleza. Já copiei aqui, eu vou começar a fazer ele. Tá, então ele fala aqui. Oi? Ei, desculpa interromper, mas qual que é o segundo hashtag que fala? Não sei falar. Esse aqui, Ah, essa parte aí. esse aqui, o stdlib? Aham. Então, essa aqui é uma outra biblioteca dele. Essa daqui tem que ter, né? Obrigatória, né? Só que essa outra eu não lembro pra que que era. Eu lembro que eu sei que eu coloco ela, mas eu não lembro pra que que ela serve. Você lembra, ô Raiz, pra que que serve essa aqui? Cara, eu nunca usei. Eu nunca precisei usar, mas eu não lembro, não. Aham, é que Essa assim, aí, não. é padrão eu colocar essa daqui também, né? Mas, tipo assim, cada biblioteca tem uma função. Mas aí teria que pesquisar para que que serve ela, no caso. Eu vou ver aqui, eu já falo. Beleza. Tá, Ok, obrigado. Desculpa interromper. não tranquilo. É aqui, ó. Ele fala assim, faça um programa em linguagem C que leia 10 números inteiros. Então, meu for, aqui você já sabe que o for vai de 0 a 10, né? Deixa eu ir aqui. Antes de tudo, eu vou declarar o i aqui do for, né? Aqui, pessoal, o for, ele não precisa ser com o i, ele pode ser com qualquer variável. Eu posso fazer um for, né, para quem não sabia, com j, entendeu? Colocar j igual a 0, é j menor do que 10 e j mais mais, entendeu?
E outro, o for também, ele não precisa só começar do zero, mas a gente começa do zero por questão de padrão, geralmente. Mas, tipo assim, ele pode começar do 1 e menor do que 11. Então, é algumas coisinhas que só estou falando aqui, só para vocês gravar. Beleza, vamos supor, fazer um for com J aqui, que pode ser. Aqui, ó, faça um programa em linguagem C que leia 10 números inteiros. Beleza, então eu vou ter que fazer um for aqui que ele leia dos 10 números inteiros. Então, vou colocar o printf aqui dentro do for, para ele ler os 10 números aqui dentro. Digite um número. Como ele fala inteiro, então, %d num... Tá aqui. Beleza. Aqui ele já vai estar lendo 10 números inteiros, tá? Agora ele fala assim, ó, e ao final apresente quantos são os pares, quantos são os ímpares, o menor e o maior, e a soma e a média desses números. Beleza. Como que a gente vai fazer isso aqui no caso? A gente vai fazer uma verificação com a estrutura de if-else. Então, vamos lá. Primeiro, ele quer saber o número par, o maior e o menor. Tá. Aí ele vem aqui, maior número, vou colocar assim, maior num, menor num. Inventar assim as variáveis. Tá. Aqui, ó, ele fala assim, presente quantos são pares. A gente sabe, para o número ser par, o que ele tem que ser? Ele tem que ser o número, né, o resto do número dividido, ele tem que pegar o resto da divisão de um número por 2, né? Se o resto for igual a zero, alguém falou alguma coisa no chat, né? Tá. Depois. Só mandaram um beleza sobre. Tá. Ô, Luiz, depois eu te mando um alô. Aí eu te ajudo, tá? Beleza. Aqui, o que acontece? Então, aqui eu tenho que pegar o resto para mim ver se o número é par ou ímpar. Entendeu? Se o resto for igual a zero, se o resto de num, então esse número ele é par, né? Então, ele quer saber assim, apresente quantos são pares e quantos são ímpares. Então, se quantos, ele quer um contador também. Então, vamos fazer um contador aqui, ó. Conte par, né? Já vamos iniciar ele com zero, entendeu? E vamos fazer outro aqui, ó, conte ímpar também, ó, porque ele quer saber do conte ímpar, né? Olha lá, ó. Iniciar ele com zero também. Aqui, como eu quero saber se ele for igual a zero, quando ele é igual a zero, o resto dele aqui é igual a zero, ele é par. Então, eu venho aqui e coloco conte par mais mais. Esse mais é a mesma coisa do que isso aqui, ó. Conte par mais 1. Ele faz a mesma coisa, é que eu coloco para simplificar, né? Para ficar mais fácil mais curto o código. Vamos supor que ele não seja isso daí. Se ele não for isso daí, ele vai ser o quê? Ele vai ser, vamos supor, se o resto daqui, né, de num porcento, deixa eu só copiar aqui que ele tá pronto. Falta um if aqui, né? Tá. Eu ia falar uma coisa assim. Pode falar, Cid. Pode falar, tá? Tá aqui igual a zero. Opa, zero aqui. Então, vamos supor, se ele não for, o resto dele não for, quer dizer, for igual a zero, ele vai entrar aqui. Se não for, ele vai entrar aqui, ó. Eu estou fazendo tudo isso dentro de uma estrutura for, que vai de 0 a 9, né? Que no caso é 10, né? Que ele vai rodar 10 vezes o for. Então, aqui, ó, conte ímpar é igual a mais mais. Aqui. Aí, o que acontece? Aqui, se ele for ímpar, ele vai entrar aqui e vai fazer a contagem dos ímpares, né? Beleza. Presente quantos são pares e quantos são os ímpares. Isso daqui a gente meio que já fez. É só aí fora do for, né? Por que eu falo para printar fora do for? Porque se você for printar dentro do for, ó, vou fazer um teste aqui.
QTD, quantidade, né, que é o QTD. Eita. Tá. Números pares. Porcento de e conte par. Conte ímpar. Ele até vai fazer, entendeu? Ele não vai deixar de printar os par para você, só que olha o jeito que vai ser a print. Pera aí, que tá errado ali. J ali. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, que tá errado aqui também. No caso é o conte par sem esse igual, né? O conte par mais mais. Não precisa do igual. Ah, é isso mesmo. É, no E ímpar aqui também. Aí, agora vamos lá. Ó, ele vai até fazer, ó, se eu digitar 1, ó, o 1 é ímpar, não é? Quantidade de números ímpares. Só que ele vai printando toda hora, eu vou digitando aqui, ó. Vai printando em cima, aí não fica uma coisa bonita, né? Então, o que que é melhor a gente fazer? É melhor você printar tudo fora no final, depois que o cara ir lá e digitar os 10, aí ele printa o número de pares, de ímpar, então é melhor digitar tudo fora aqui, ó. Peraí, deixa eu dar um format aqui que tá uma beleza aqui. Tem mais espaço. Tá aqui. Beleza. Aí, ó, no final, ó, fica bem mais, sei lá, organizado. Peraí. Olha lá, ó, realmente é isso mesmo, 5 par e 5 ímpar, lá, ó, certinho. Então, ele printa certinho. Beleza, agora ele quer fazer o quê, ó? O menor e o maior número, né? Aí entra, tipo, uma jogada, no caso. Por quê? O que que acontece? A gente tem que entender, quando o for rodar pela primeira vez, o maior número e o menor número, ele vai receber o primeiro número que o usuário digitar, quando ele for rodar pela primeira vez. Então, o que que acontece? Você faz uma verificação aqui, ó, um if, embaixo desses, sem ser dentro daqui, porque aqui é só para conferir se é par ou ímpar. Ou ímpar. Deixa eu mandar de 3 pausinhas que dá para ver melhor. Então, esses if aqui é só para conferir se é par ou ímpar. E esse if daqui, ele é para conferir o maior e o menor. Tá. Beleza. Aí, vamos lá. Se o j for igual a zero, o que que eu estou falando para esse if aqui, ó? Eu estou falando que o meu for vai rodar pela primeira vez, se ele for igual a zero. Se ele for igual a zero, ele recebe o menor, não, recebe num, e o maior num recebe num também. Por quê? Porque o usuário, na hora que ele for digitar pela primeira vez, o menor e o maior vai ser o mesmo número. Porque ele não vai estar comparando com o outro ainda. Na hora que o for rodar pela segunda vez, que o j vai valer i, vai valer 1, o for vai rodar pela segunda vez. Aí já vai ter um número para ele comparar. Então, se ele for rodar pela primeira vez, o menor recebe um número que o usuário digitar e o maior vai receber. Peraí, isso aqui eu acho que é maior, né? Até porque, né? Se é o primeiro loop do for, significa que apenas um número foi digitado. Então é o exatamente. único. Então, se ele é o único existente ali, não tem nenhum maior, nem maior que ele, ou menor que ele, então ele vai ser o maior e também vai ser o menor. É só uma forma da gente ter uma base para fazer as próximas comparações com os próximos valores que forem entrar. Aí sim a gente faz a verificação. Isso, exatamente. Aí se ele não for, você joga outro else, ó. Entendeu? Então vamos supor, eu separei esse else if aqui, esse if else, quer dizer, ele é só para verificar se tem par. Ele vai adicionar os par aqui, os ímpar e os par, né? E vai printar aqui fora do fora, né? E esse daqui é para mim ver o maior e o menor. Então ele vai ver, ó, tá rodando pela primeira vez? Opa, tá, né?
Se ele não estiver rodando pela primeira vez, aí aqui dentro ele vai fazer a verificação. Aí aqui você coloca um if dentro desse else, porque esse else é se ele não estiver rodando a primeira vez. Porque se ele não estiver rodando a primeira vez, ele já vai poder fazer a verificação. Opa, o número primeiro lá é maior do que o segundo, é menor. Então, o que você faz aqui, ó? Se o número, né? Vamos lá para a variável, ó. O usuário vai digitar um número aqui, ó, num. Ó a variável num. Se num for maior do que maior número, o maior número vai receber esse num. Aqui, deixa eu copiar aqui que é mais fácil. O maior número vai receber esse num, né? Mas se ele não for, vou colocar até se eles forem iguais. Pera aí. Ó, se o num for menor do que menor número, né? O número que o usuário digitar, ele vai entrar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui que é melhor. Menor número. Ele entrou aqui dentro, entendeu? Então, eu estou fazendo esse tipo de verificação aqui. Agora, eu vou fazer aqui, vamos supor, e se não for? O que é se não for? É se ele for igual. Por quê? Porque se eu já verifiquei aqui se ele é maior ou se ele é menor, qual que é a outra opção que me sobra? É se ele for igual. Então, eu printo uma mensagem, ó, print, os números são iguais. Ah, uma coisa, desculpa interromper, mas não tá faltando um if no primeiro else? Não, aqui tá, eu ia ajeitar já. Peraí, aqui tá, os números são iguais. Aqui e aqui, ó. Aí. Deixa eu só dar um format. Se vocês quiserem formatar o programinha aqui, ó, rapidão vocês vêm aqui, ó. Clica o botão direito, format aqui, ele entra no padrãozinho aqui, melhorzinho. Deixa eu ver se ele não vai. Tem que imprimir também, né? Tem como fazer sem imprimir. Beleza. Deixa eu dar um Ctrl D. Tá. Maior número. Aqui eu vou chamar o maior número, que vai ser %d maior num. Dá um Ctrl D aqui, menor número. Menor num. Beleza. Vamos ver. Aqui falta um ainda. Deixa eu ver se tá certinho. Tá. Vamos lá. Se der uma coisa, a gente dá um jeito. Beleza, vamos lá. Ó, maior número 9 e menor número 1. Olha lá, ó. Menor número que eu digitei realmente foi 1 e maior número foi 9 aqui, ó. Digite o número. E aqui é se eles forem iguais, né, no caso, né? Que eu acabei printando dentro dele aqui, só que dá para você printar fora também, entendeu? Só que aí você teria que fazer outro for, sei lá. Aqui, ó. Se eles forem iguais, né? Eu digitei lá os 28 igual, ele apareceu aqui, ó, os números são iguais. Então, basicamente, é isso daí. O exercício. Alguém tem uma questão aí, alguma coisa? Duas perguntas. Uhum. Primeiro, tanto o enunciado quanto o seu exercício pode estar no chat para a gente ficar estudando em si? Pode. Ignora o grito aqui da minha casa. E segundo, o que é o /T? Eu conheço o /N, mas o /T não é que assim, o /T ele só dá um espaço na mensagem. Aqui, ó, vou tirar ele aqui, ó, digite o número, não. A mensagem fica grudada. É que eu faço isso já é um costume meu, né? Olha lá, ele fica grudado, entendeu? Aí se eu coloco um /T, ele dá um espacinho, ó. Ó, vou rodar ele agora. Olha lá, o cursor dá um espaço, olha lá. É só isso mesmo. Eu ficava apertando tab, sabe, para espaçar. Tá. Não, sim, mas isso aqui não é obrigatório, não. Isso aqui é só um costume meu mesmo que eu tenho, que eu faço isso daí mesmo. E pessoal, ali no reforço material, ali do ladinho, eu deixo disponibilizado sempre tanto o vídeo da aula, que é upado lá no YouTube, quanto os enunciados e o zip com os exercícios resolvidos. Eu sempre coloco tudo lá. Aí podem ficar tranquilos que eu sempre
disponibilizo. Pode não ser logo depois da aula, mas às vezes um dia depois, 2 dias depois, mas eu sempre, sempre coloco lá, beleza? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui agora pra gente aqui, sei lá, ou pra Raíssa também, pra Por mim. nada. Então, beleza? Aí, Vamos pro próximo? ele quer que deixe lá no chat, né? Depois eu vou mandar. Ah, Pode você ficar manda lá tranquilo. Aham. depois? Depois eu Ah, mando tá. tudo lá no material, já tudo certinho. Aí no chat. Beleza. Tá. O Beleza? Agora próximo. eu vou. Ah, Beleza. Quer fazer o próximo ou você quer? faz esse segundo, que aí eu fico com o terceiro e o quarto, Gabriel. Pode ser? Tá. Uhum. Beleza. Tá. Esse daqui eu vou ter que dar uma pensadinha a mais aqui. Faz tempo que eu não. Pera aí. Faça. Quer que eu faça então? Pode ser, porque eu ia demorar um pouquinho a Ah, mais. beleza. Eu faço aqui então. Não é difícil, mas faz tempo que eu não faço. Eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Esperar o pessoal entrar aqui. Eu tô compartilhando tela. Então, pessoal, esse segundo exercício, ele fala pra gente fazer um programa em linguagem C que vai ser capaz de apresentar uma tabuada de um determinado número digitado pelo usuário. Então, nesse caso, a gente vai pedir para o usuário digitar um valor e a gente vai apresentar a tabuada desse valor. Por exemplo, a pessoa digitou o valor 2, então eu vou apresentar a tabuada inteira do valor 2. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e por aí vai. Vou pegar o enunciado para já colocar lá. Esse é o 2. Putz, eu acho que eu lembrei desse outro agora. Mas pode fazer, né? Eu vou fazer o 3. O 3 é mais complicadinho. Se Uhum. quiser, eu faço os próximos. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Copiar e colar. Esse aqui já tem prontinho, né? Beleza. Então, primeiro, a gente vai guardar um número tabuado. E a gente vai ter o i, né? Então, pessoal, nesse caso, lembra, eu acho que eu não cheguei a comentar, não sei se o Gabriel comentou no primeiro exercício, que quando a gente utiliza a nossa estrutura de repetição for, a gente pode inicializar a nossa variável controladora tanto com o valor 0 quanto com o valor 1. Isso vai de acordo com a forma que você for utilizar essa variável. Se, por exemplo, eu vou utilizar essa minha variável i para algum processamento durante a repetição, então é interessante que eu defina qual seria melhor para o caso. Por exemplo, nesse caso, a gente vai precisar utilizar essa variável i com o valor 1, porque a gente vai utilizar esses valores do i para o nosso processamento, para o nosso cálculo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu poderia, em outros casos, não nesse, mas em outros casos eu posso inicializar ela com 0, porque aí, nesse caso, a repetição vai começar no 0, então vai repetir, no caso, executar um bloco de instruções na posição 0, depois na 1, na 2, e até, por exemplo, se for até 10, né, 10 vezes que você quer repetir, você tem que repetir até menor que 9, porque ele vai do 0 até o 9. Contando com o 0, isso seriam as 10 repetições. Mas nesse caso, como a gente precisa que a nossa variável i tenha um valor 1, porque a gente vai utilizar no cálculo, eu vou colocar que vai ser menor igual a 10, porque vai do 1 até o 10. Se fosse 0, seria até o 9. E vai aumentando de 1 em 1. E a gente já vai ver como que a gente vai utilizar isso.
Mas antes, a gente tem que perguntar para o nosso usuário qual que é a tabuada que ele quer saber, né? Digite a tabuada desejada. Eu peço para ele digitar o número da tabuada que ele quer. Vai ser um inteiro. Tabuada. E aqui eu vou apresentando toda a tabuada desse valor. E como que é a tabuada de um valor? Não é esse próprio valor multiplicado por 1, depois o valor multiplicado por 2, depois por 3, por 4, por 5. E se vocês perceberem, tem uma sequência lógica nisso, né? Sempre vai ser esse próprio número dessa variável tabuada multiplicado por um valor que vai aumentando sequencialmente de 1 em 1. E se a gente olhar aqui na nossa estrutura de repetição, não tem alguma coisa que aumenta sequencialmente de 1 em 1? A nossa variável i, né? Que é a controladora. A cada loop do nosso for, ela vai aumentando de 1 em 1. Então, a gente pode fazer o quê? Utilizar ela para o próprio cálculo que a gente quer fazer. Então, se eu quero a tabuada do 9, o primeiro valor que eu vou apresentar é o 9 vezes o 1, né? Então, no primeiro loop vai ser o 9 vezes o 1 que está no i. Ou seja, a tabuada vezes o i. Aí eu apresento. No próximo loop, isso aqui vai para 2, vai ser o 9 vezes o 2. Depois vai para 3, o 9 vezes o 3. E vou apresentando assim. Dessa forma, a gente apresenta a nossa tabuada utilizando a variável controladora no próprio cálculo. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer de duas formas. Eu posso tanto fazer da forminha mais, que eu utilizo mais variáveis, quanto da forma mais enxuta. Eu poderia colocar um resultado, uma variável resultado, e colocar aqui que o resultado é igual a tabuada multiplicada por i. E depois dar um printf nesse resultado. Ou eu poderia simplesmente fazer esse próprio cálculo dentro do meu printf, que é o que eu vou fazer aqui. Que eu acho mais enxuto, mais bonitinho de fazer. Então, nesse caso, qual que é o valor que eu quero apresentar? A tabuada essa tabuada multiplicado pelo valor do i, né? Então, só para deixar bonitinho, eu posso colocar assim, é igual. Nesse caso, vai ser um printf que eu vou apresentar vários valores no mesmo printf. E é sempre seguindo a ordem dos percentes que eu coloco. Primeiro, vai ser o %d. Qual que é o primeiro valor que eu quero apresentar nesse %d? Vai ser o meu da tabuada. Depois, eu quero representar que esse valor da tabuada vai ser multiplicado. Eu coloquei o x só para apresentar bonitinho, tipo, de estar multiplicando esse valor por esse. Então, vai ser o da tabuada multiplicado por quem? Pelo i. Então, eu coloco que é a variável do i. E depois, essa próxima vai ser do resultado. Eu poderia colocar tanto aquela variável resultado que eu falei, quanto fazer isso que eu vou fazer agora. Colocar o próprio cálculo aí dentro. Poderia ser o tabuada multiplicado por i. Eu posso colocar isso. E esse valor disso aqui, desse cálculozinho aqui, ele vai ser atribuído a esse %d apresentado. E a gente dá um /n. Eu posso fazer dessa forma também, que é mais enxuta, e sempre eu prefiro. Nem sempre é viável fazer isso, mas nesse caso, como é uma coisinha simples, não tem problema. Aí vocês veem qual que é a importância da gente inicializar esse i com 1, porque eu não vou ter a tabuada do 9 vezes o 0, né? Eu não vou fazer o 9, por exemplo, vezes o 0, não. Eu começo do 9 vezes o 1, o 9 vezes o 2 e por aí vai. Então, por isso, eu começo o meu i com 1. Por isso que eu vi a utilidade do meu i começar com 1. Alguém mandou alguma coisa no chat? Não, né? Beleza. Agora é só apresentar isso aqui, rodar. Vamos ver se vai dar certo. Não. A tabuada desejada, como eu já tinha falado do 9, vamos usar ele, né? 9 vezes o 1 é o 9. 9 vezes o 2 é o 18. 9 vezes o 3, 27 e por aí vai. No começo parece meio complicadinho, mas é só a gente conseguir ver a lógica da própria estrutura que a gente está utilizando.
Se na nossa tabuada a gente sabe que vai seguir uma sequência lógica, que a gente pode utilizar a própria variável controladora de uma estrutura de repetição, é interessante que a gente use ela, né? Agora a gente vai para os dois últimos exercícios que são um pouquinho mais complicadinhos em questão de montar a lógica, mas também não é tão difícil, que é o terceiro e o quarto. Esse é o 3. Faça um programa em linguagem C capaz de apresentar o fatorial de um número digitado pelo usuário. O fatorial, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas é sempre o próprio número, o número que vai ser digitado multiplicado pelo os que antecedem ele. Por exemplo, o fatorial de 6 vai ser o 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, até o 1. O valor dele decrescendo de 1 em 1 até chegar no 1. Essa é a formulazinha do fatorial. Então, por exemplo, como eu havia dito, o fatorial do 6, por exemplo, seria o 6 multiplicado pelo 5, multiplicado pelo 4, multiplicado pelo 3, multiplicado pelo 2, multiplicado pelo 1. Aí lembra que no último exercício a gente falou de sempre analisar se tem uma sequência lógica sendo utilizada? Se a gente perceber, está sendo utilizada uma sequência lógica, né? Ó, o 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Está decrescendo de 1 em 1, não tá? Então, a gente pode utilizar ele também como a variável, utilizar, no caso, a variável controladora do for para poder fazer esses próprios cálculos, né? Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Primeira coisa, ele fala aqui que a gente tem que pedir para o usuário digitar qual que é o valor que ele quer que a gente apresente o fatorial. O fatorial de 6, o fatorial de 7, de 8, qual que é o valor que ele quer que a gente apresente. Então, a gente vai pedir para o usuário digitar isso. Então, int, eu vou ter o i, o número que o usuário quer e o resultado, que é do fatorial. Então, peço para o usuário, tá? Digite o valor número para descobrir o seu fatorial. E como que a gente pode formar uma formulazinha, né, para fazer esse cálculo? Sempre vai ser o próprio valor, esse valor que a pessoa digitou, multiplicado por esse valor menos 1, multiplicado de novo pelo novo valor menos 1 e por aí vai. Como que a gente pode fazer isso? Dentro de um for. A gente pode também começar aqui, ó, por exemplo. Eu tenho o meu número, eu quero fatorial de 6, eu tenho 6. Eu não tenho que multiplicar esse 6 pelo 6 menos 1? Então, eu posso fazer uma fórmula onde eu multiplico esse número que recebeu por ele menos 1 e depois por esse mesmo valor menos 1 de novo, menos 1 de novo. Então, o que eu vou colocar? Eu vou inicializar, no caso, o meu for, a minha variável controladora do for, como sendo esse próprio número menos 1. E vocês já vão entender por quê. E a gente vai repetindo isso até que esse valor do i, porque ele vai do 5, né? No caso, como o número é 6, ele vai do 5 até chegar no 1. Então, enquanto o valor i for maior ou igual a 1, porque o 1 tem que entrar, o i, ele nesse caso, ó, lembra que no anterior a gente ia aumentando de 1 em 1? Nesse caso, a gente vai decrementando. A gente vai diminuindo a nossa variável controladora de 1 em 1. Então, nesse caso, a gente tem o 6,
Aí a gente inicializou o nosso i com 5 e vai repetir até que essa variável seja 1, e ela vai diminuindo de 1 em 1. Então, essa variável controladora, ela vai começar com 5, depois ela vai para 4, para 3, para 2, para 1 e depois acabou. Por quê? A gente vai pegar esse 6, aí vai multiplicar por esse i, que no caso vai ser o 5. Depois vai multiplicar pelo i de novo, que depois que decrementou, ele vai virar 4. E por assim adiante. Então, a gente pode colocar que, primeiro, o nosso resultado ele vai ter que inicializar com o valor, sendo o número que a gente, que o usuário passou pra gente, né? O resultado vai ser o número, só pra gente poder ir multiplicando ele, Então, a gente coloca aqui que o resultado vai ser ele mesmo multiplicado pelo i. Então, no caso, o resultado ele vai entrar aqui no primeiro loop, ele vai entrar com 6, aí o resultado ele vai receber o novo valor dele, eu estou atualizando essa variável. O novo valor dele vai ser ele mesmo, o 6, multiplicado pelo i, pelo 5. Depois vai decrementar, esse i vai para 4. Aí eu vou pegar esse resultado do que era o 6 vezes o 5 e vou multiplicar pelo i de novo, que agora vai ser o 4. Depois eu vou pegar esse resultado do 6 vezes o 5 vezes o 4, vou multiplicar pelo i, que agora vai ser o 3. E por assim adiante até chegar no 1, até eu chegar naquela parte que eu multiplico por 1 e depois acaba, porque aí finalizou, você terminou o seu fatorial. E depois a gente apresenta esse resultado, porque depois que terminou todos os loops, ele já vai ter multiplicado todos os valores. Se a gente, por exemplo, eu dei o exemplo com 6, mas se a gente tivesse colocado 8, aqui a pessoa digitaria o 8, essa variável resultado ia receber esse 8, a gente ia multiplicar esse 8 vezes o 7, que é o 8 menos 1, depois o i ia para 6, a gente ia multiplicar esse 8 vezes o 7 por 6, e por assim adiante, e depois no final apresentar o resultado. Então, eu quero o fatorial de 6. É 712. Fatorial de 3, se eu não me engano, vai ser 6. Que é o 3 vezes o 2 vezes o 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Parece complicado, mas é só questão de criar uma lógica e utilizar essa variável controladora também para te auxiliar nisso, né? Agora, o 4 vai ser outro caso que a gente também vai utilizar, só que esse 4 é um pouquinho mais complicado, viu? Um pouquinho mais chatinho de entender. Que é o da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela é uma sequência que ela é formada somando um número pelo número que antecede ele. Então, primeiro você tem que saber quantas vezes você quer apresentar, quantos números dessa sequência você quer apresentar. Ah, eu quero apresentar os 5 primeiros números da sequência de Fibonacci. Ela nunca muda. Ela sempre vai ter aquela sequenciazinha que vai seguir nessa ordem. Só que aí você fala, eu quero apresentar 5 números da sequência de Fibonacci. E como que ela é? Ela começa sempre com o valor 1 e ela vai somando o valor atual com o valor que antecede. Então, 1 mais o 0, depois o 1 mais o 1 que estava antes, depois vai ser o 1 mais o 1 que é o... Aí isso vai dar 2, aí vai ser o 2 mais o 1, que era o que estava anteriormente. A gente vai ver isso, porque falando é meio complicado. E vai somando com o número que foi apresentado anteriormente a ele. Então, aí ele fala para fazer o programa em linguagem C que apresente N elementos da sequência de Fibonacci. N elementos, esse N, no caso,
o usuário vai digitar pra gente quantos elementos da sequência ele quer. Eu quero 4 elementos da sequência de Fibonacci. Então, eu vou fazer um for que repita 4 vezes. Vou fazer 10 elementos da sequência de Fibonacci. Então, eu vou repetir o for 10 vezes. Nesse caso, ele vai ainda ser um for, né? Porque, mesmo que não seja dito no enunciado quantas vezes vai ter que repetir, o próprio usuário vai falar pra gente quantas vezes ele quer que repita. Então, continua sendo um caso onde a gente sabe a quantidade que tem que repetir, né? No caso, o usuário vai passar pra gente, então a gente vai saber. Então, é um valor definido, então a gente pode utilizar o for nesse caso. Então, eu vou copiar isso aqui pra lá. Aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para o usuário digitar a quantidade de elementos que a gente quer que seja apresentado da sequência, né? Então, digite, antes deixa eu colocar as variáveis, né? Então, printf, printf não, int n. Também eu acho que eu posso colocar uma variável resultado. Então, digite a quantidade de elementos que deseja ver. E pede para o usuário digitar isso. Vai ser o N. Então, a gente sabe que a gente vai repetir essas N vezes. Então, a condição de parada do nosso for vai ser até chegar nesse N. Então, nesse caso, a gente pode começar do valor 0 mesmo e ir diminuindo, e aumentando até chegar no valor N, enquanto for menor que N. Então, aqui, for em o i começa... deixa eu criar o i. O i começa em 0. Enquanto o i for menor que n, i mais. Beleza. Uma coisa. Oi. Desculpa interromper pela 20ª vez, mas quando você faz assim, isso é basicamente uma lista de sequência, tipo, i vai ser igual a 0, depois i vai ver se i é menor que n, e depois i vai ser somado por 1, é isso? Tipo uma listinha de sequência? Na verdade, você fala a cada loop, né? Se ele vai verificar cada uma dessas coisas, a cada loop que passa? Sim. Não exatamente. Nesse caso, a gente está só colocando as propriedades, seria tipo as propriedades do nosso for. Não necessariamente a cada loop ele vai fazer isso, porque senão a cada loop ele ia inicializar o i com 0 de novo, né? O que não teria muito sentido. Então, aqui a gente só fala que o i ele vai começar com esse valor. A gente está colocando como uma propriedade dele, que ele começa com esse valor. E a condição, a única coisa que ele vai ficar fazendo a cada loop são essas duas coisas aqui. Verificando se ainda esse valor é menor que n e aumentando ele a cada loop. Ele sempre vai aumentar e vai verificar. Então, não necessariamente a cada loop ele vai verificar nessa ordem aqui, porque senão ele ficaria inicializando isso com 0 toda vez, o que não teria muito sentido, mas é só uma propriedade mesmo. Tá. Obrigado. Nada. Vamos lá. Então, a gente sabe que quando for o primeiro valor... Eu acho que eu tenho até uma... Se não me engano,
Eu tinha um Excel que mostrava esse... Será que é esse? Que mostrava a resolução desse exercíciozinho. É esse mesmo. Aqui. Então, por exemplo... Aqui a gente vai ter o atual, né? Ele sempre vai começar apresentando o 1. Então, o atual vai ser o 1. O anterior do 1, a gente considera como 0, né? Porque é como se fosse somar esse 1 com 0, por isso que ele sempre vai apresentar 1. Então, ele apresenta 1. A primeira coisa da sequência é apresentar o 1. Depois, os próximos valores que ele vai apresentar é a soma do valor atual mais o anterior. Vai ser o 1 mais o 0, que é 1. Então, eu apresento esse 1 de novo. Aí, esse 1, ele passa a ser agora o anterior também, porque ele é o valor que, ó, o anterior é esse, ó, 1, e o atual é 1. Então, 1 mais 1 vai ser o 2, que eu vou apresentar aqui. Ele vai passar a ser o atual, né? E o anterior vai continuar sendo 1, porque é esse último 1 que foi apresentado aqui. Depois eu vou somar o 2 mais 1, vai ser 3. Então, eu vou apresentar esse 3. O atual vai começar a ser o 3 e o anterior passa a ser o 2. Aí, eu vou somar esse anterior com o atual, vai ser 5. O atual passa a ser o 5. O anterior passa a ser o 3. No caso, eu apresentaria ele também aqui, né? E por aí vai. Depois eu vou somar esses dois, vai para 8, eu apresento o 8, eu guardo o 8 como atual, e o 5 vai ser o anterior, aí eu somo o 8 mais o 5, tudo mais. Aí, deixa eu só pegar uma coisa aqui, que eu tenho o código melhorzinho desse aqui, deixa eu ver. Achei. Aí, seria essa a lógica da sequência de Fibonacci. Eu sempre faço, às vezes, essa representação mais gráfica assim no Excel, porque às vezes é um pouco confuso, meio complexo para entender o que está acontecendo. Então, é sempre bom a gente fazer essa representaçãozinha aqui. Às vezes, até para resolver, se ficar muito confuso, é sempre bom fazer de uma forma mais gráfica para a gente ver o que está acontecendo no decorrer do programinha. Então, como a gente viu ali, a gente vai precisar... Eu vou até mudar o nome da variável. A gente vai precisar de uma variável que vai guardar o anterior. Então, eu vou começar com 0, igual eu mostrei naquele caso para vocês, só para a gente somar o anterior com o atual, ser o 0 mais 1 e apresentar o 1. O atual, que eu vou começar com 1, para a gente fazer aquela soma, igual eu tinha dito. Primeiro vai apresentar o atual, depois apresenta o atual mais o anterior. Depois atualiza tudo, atualiza o anterior, atualiza o atual. Também vamos ter a da soma. E aqui a gente vai fazer uma verificação. Lembra que eu falei, uma das propriedades dessa sequência de Fibonacci é que sempre, independente dessa ordenzinha, dessa sequência que ele faz, sempre o primeiro valor que tem que ser apresentado é 1. Sempre vai ser apresentado 1, antes de começar a fazer essas sominhas aí. Então, a gente verifica, se for o primeiro loop do for, se é o primeiro número que vai ser apresentado, ou seja, o i igual a 0, significa que é o primeiro loop, é a primeira vez que está rodando o for, a gente vai apresentar o valor 1. E qual que é a variável que tem o valor 1? A gente pode utilizar essa variável atual, né? Então, eu apresento aqui. Vai ser... Eu vou colocar aqui do lado. Vai ser atual. Só para apresentar o 1, que é o que tem que apresentar no começo.
Depois, se não for, a gente vai apresentar a sequência. A gente vai fazer aqueles cálculozinhos da sequência. Em que a soma, que é aquela sominha que a gente faz aqui, ela sempre é a soma do anterior mais o atual, né? Então, eu somo o anterior mais o atual. Depois, eu tenho que atualizar tanto o anterior quanto o atual. O atual, ele passa a ser o resultado dessa soma, e o anterior passa a ser o que tinha em atual. Lembra, nesse caso aqui? A soma é 5, aí o atual vai passar a ser 5, o anterior vai ser o 3, que é o que estava no atual antes. Então, a gente atualiza essas variáveis. O anterior vai ser igual ao atual. O atual vai ser igual à soma. E por que que eu também... Ó, se vocês perceberem, se eu mudar essa ordem aqui de atualização, pode dar problema. Porque, por exemplo, se eu fizer o contrário aqui. Se eu colocar para o atual ser igual à soma e depois fazer o anterior ser igual ao atual, esse anterior vai ter o valor da soma. E não é isso que eu quero. Porque eu tenho que pegar o valor que estava antes de eu já atualizar esse atual. Então, tem que ser aquele valor que estava antes. Antes de fazer o cálculo e tudo mais. Esse valor que estava aqui, nesse momento aqui. Porque depois, quando ele atribuir o valor da soma, já não vai ser aquele valor anterior, vai ser o atual. E depois eu apresento isso. Aí, nesse caso, um printf da soma. Aí, nesse caso, se vocês perceberem, eu não dei /n, porque eu coloquei só para ficar um do ladinho do outro. Então, vai aparecendo todos da sequência, um do lado do outro. Por isso, eu não fiquei pulando linha. Então, por exemplo, eu quero ver 10 elementos da sequência Fibonacci. Ele mostrou os 10. Ó, o primeiro começa com 1, depois o 1 de novo, que é a soma do 1 mais o 0, 1, 1, aí depois vem o 1 mais o 1, que é 2, depois o 2 mais o 1, que é 3, depois o 3 mais o 2, que é 5, depois o 5 mais o 3, que é 8, depois o 8 mais o 5, que é 13, depois o 13 mais o 8, que é 21, e por aí vai. Se a gente tivesse colocado mais elementos, ele ia aparecer mais elementos. Aqui, por exemplo, eu quero ver 20 elementos da sequência de Fibonacci. Olha isso. Tanto que deu. Então, pessoal, era isso da parte de sequência de Fibonacci, que é um pouquinho mais complicado de entender. Opa! Já subindo para os próximos conteúdos, olha. Era um pouquinho mais complicado de entender, mas é só pegar a sequência lógica mesmo, que é a parte mais complicada de você conseguir construir a lógica do exercício, nem tanto na parte de fazer, porque se vocês virem, fica um código bem pequenininho, ó, bem enxuto, mas é a questão da lógica que é mais complicado, você entender o que você tem que fazer ali. Então, sempre indico que vocês tentem fazer uma representação gráfica, alguma coisa do tipo, para tentar entender essa parte com mais facilidade. Para finalizar, gente, eu separei alguns exercíciozinhos de desafios para vocês fazerem e trazer para a gente semana que vem. Beleza? São 2 exercíciozinhos, não muito complicados também. O primeiro fala para você elaborar um algoritmo que vai efetuar a soma de todos os números ímpares. A gente já descobriu como que vê se um número é ímpar. Que são múltiplos de 3, então vai ser mais de uma condição, ó. Ele tem que ser ímpar e também ser múltiplo de 3. Como que a gente vê se é múltiplo de 3? Fica aí um desafio para vocês também, de descobrir como que verifica isso. Que se encontra no conjunto dos números de 1 até 100. Então, você sabe que vai do 1 até o 100, verificando esses valores. Depois, a outra eu vou colocar até como 2 aqui, que eu esqueci.
Uma certa firma fez uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostaram ou não do novo produto lançado no mercado. Para isso, forneceu o sexo do entrevistado e sua resposta, sim ou não. Sabendo-se que foram entrevistados 20 pessoas, então você sabe a quantidade de vezes que tem que repetir. Fazer um algoritmo que calcule e escreva o número de pessoas que responderam sim, o número de pessoas que responderam não, a porcentagem de pessoas do sexo feminino que responderam sim e a porcentagem de pessoas do sexo masculino que responderam não. Então, pessoal, fica isso para vocês tentarem resolver para a semana que vem. Não esqueçam de preencher a lista de presença aqui. Se alguém esqueceu. O nome, a lista de presença é só preencher, viu? Certinho. Coloquem a data de hoje. O nome de vocês. E outra coisa, pessoal, caso tenha ficado dúvida disso, mas aqui em cima, aqui embaixo, na verdade, ó, Lógica e Linguagem C Sala tem informações, tem um horário de atendimento tanto meu quanto do Gabriel aqui. Os horários que a gente atende, que vocês vão encontrar a gente disponível para atender vocês aqui na salinha de atendimento. A gente sempre fica aqui na sala voz, é só vocês entrar que a gente ajuda vocês. Pode ser ajudar com lista que vocês estão tendo dificuldade, tirar alguma dúvida que ficou da aula, mas é só aparecer que a gente ajuda. Beleza, gente? Então é isso. Tentam fazer esses exercícios que é importante para fixação de vocês no conteúdo. E mesmo que não entreguem pra gente ou que mande lá no privado pra gente, tanto faz, mas tenta fazer. O importante é vocês tentar fazer, que algo que vai ser bom para vocês, né? Então, até uma próxima. A próxima aula a gente vai começar a ver o while. E é isso, gente. Um abraço e até mais. Abraço aí, viu, Obrigado, pessoal? professor. Por nada. Valeu, A valeu. gente que agradece a presença. Obrigado pela presença. Tamo junto.